Oi, pessoal, esse episódio vem chegando com um cheirinho de despedida. É isso aí, a gente está no último episódio de número 23 da primeira temporada do programa Olhares Juvenis. Esse programa incrível, essa parceria que surgiu de um sonho, de uma conversa, né, do Departamento Nacional de Escola Dominical com a Confederação de Juvenis, e a gente conseguiu chegar com a ajuda de tanta gente, de juvenis de várias partes do país, né? E nesse tempo de despedida, a gente conta mais uma vez com essa dupla incrível, que é a Roberta, presidenta da Confederação de Juvenis do Brasil, da Igreja Metodista. Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa, porque essa menina é uma bênção. Roberta, seja bem-vinda. Obrigada, pastora, mais uma vez, mais um episódio, estar aqui compartilhando do meu olhar juvenil. E espero que outros juvenis possam compartilhar com outras pessoas seus olhares juvenis sobre a lição de hoje. Estou muito animada. E legal. E para conversar com a Roberta, a dupla dela nessa temporada, que é a Alice, né? Que está à frente, assim, coordenando os juvenis na terceira região eclesiástica aqui em São Paulo. Alice, muito obrigada por mais essa participação. E agora é o momento de você dar oi para a galera. Obrigada pelo convite, pastor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com os juvenis que estão aí assistindo. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem. E a lição de hoje, gente, a lição de hoje é para fechar com chave de ouro. Então, assim, não perca. É isso aí, Alice. Essa é a ideia. A gente traz um tema meio cascudo, assim, um tema forte, né? A gente vai falar hoje sobre renúncia, pensando, ao longo desses episódios todos, a gente falou sobre a maturidade cristã, na primeira unidade dando a base, né, do que é a maturidade cristã, a segunda unidade pensando a maturidade cristã da igreja, né, a partir das cartas do Novo Testamento, e a terceira unidade falando sobre relacionamento, como a maturidade cristã ajuda a gente na nossa forma de ver e de conviver com as pessoas. E aí, para fechar essa revista, a gente traz o tema da renúncia, porque a maturidade cristã ajuda a entender o lugar da renúncia na nossa vivência espiritual, né? Como proposta de discipulado de Jesus Cristo. Agora, o que é renúncia, né? O que é isso? Que palavra é essa que às vezes que faz parte da nossa realidade, porque às vezes a gente precisa renunciar, né? E para pensar sobre isso, a gente escolheu o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 38. E aí o texto bíblico começa com essa pergunta. Jesus pergunta, o que as pessoas dizem, quem as pessoas dizem que eu sou, e vocês? O que vocês pensam a respeito de mim? Alice, o que você destaca no texto bíblico dessa lição? Dessa lição, eu destaco que quando Jesus ele quer saber o que os discípulos pensam, porque era quem estava caminhando com ele, então ele queria saber se eles tinham entendido, porque ele queria avançar no conteúdo, né? Ele queria ir além da matéria, como diz um professor. Então ele queria saber se eles tinham entendido quem ele era, é o básico, assim, quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou. E quando Pedro responde dizendo que ele é o Cristo, que Jesus percebe que ele entendeu, que ele teve essa clareza, ele já fala assim, então vocês estão prontos para o próximo passo. E aí ele vem com a frase, né, que fala que tem que seguir, que não dissessem a ninguém, né, quem Jesus era. Então, eu acho que assim, é legal porque Jesus começa a dar direção. Então, agora eu vou falar disso e agora eu vou começar a entrar com os assuntos mais pesados, mais polêmicos, que antes vocês não estavam prontos para entender. Agora vocês estão. E aí ele começa a trabalhar outros assuntos de renúncia também muito legais. Então, quando você vai lendo, eu aconselho muito que quem leu até aqui, na parte da Bíblia, continue esse capítulo, esse versículo, porque aí Jesus começa a falar pesado, assim, e a gente começa a entender um pouco mais esse contexto de renúncia nesse capítulo. E aí, quando Jesus fala, né, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Jesus é alguém que entende do negar-se a si mesmo, né?
porque e aí a gente está entendendo renúncia como esse exercício de se negar a si mesmo, né? Em prol de algo mais importante, mais valioso, mais poderoso e melhor. E Jesus foi alguém que precisou fazer algumas renúncias. Roberta, quando você olha para esse texto, quando você rememora a vida de Jesus, quais foram as renúncias de Jesus para cumprir a sua missão? Então, eu sempre lembro daquela música, não sei se toca todas nas igrejas, enfim, mas é uma música que é de Filipenses 2, que inclusive a lição traz como referência, que fala assim: abre mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Então, tipo, as renúncias que Jesus fez foram muitas. Inclusive, não só nessa questão de ser um Deus e se diminuir como um homem, se esvaziar, ser tipo o rei e se transformar no servo, mas também na questão de jejuns que ele fez durante a vida dele, né? Ele renunciou à comida, ele renunciou à própria vontade, né? Ele quis fazer a vontade do Pai. Então, eu acho que essas são as características mais marcantes de renúncias de Jesus. Muito legal, muito legal. Alice, quando a gente olha, às vezes, para a palavra renúncia, né? E a gente pensa que, às vezes, isso é algo assim, que é só abrir mão daquilo que é bom para a gente. Mas será que renúncia é isso mesmo? Né? Quando a gente olha para a lição, o que a lição ensina para a gente sobre o que é renúncia? O que você destacaria? Olha, adorei essa pergunta, pastora, porque teve um texto que a lição propôs aqui de leitura que eu achei fantástico, que foi um texto em Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 a 33, que é um versículo que mostra a renúncia numa perspectiva de preparação. Mostra a renúncia numa perspectiva de você está renunciando porque você está se preparando para algo maior. O que é esse algo maior? É a vida com Cristo, é o seguir a Cristo, é o se tornar discípulo de Cristo. Então, a renúncia é o primeiro passo, é quando você fala, tá bom, eu vou me preparar para fazer isso, então eu vou renunciar às minhas vontades, renunciar ao meu direito de mandar na minha vida, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então, eu acho que esse contexto de preparação ele é muito forte. Renúncia não é só você dizer não para o que você gosta, mas é você se preparar para aceitar a vida que você vai viver com Cristo a partir dali. E eu achei isso muito forte que o Lucas traz e que essa lição ressaltou. E aí, Robertinha, pensando nessa faixa etária que vocês estão vivendo, quais são essas principais renúncias, assim, que você acha que um adolescente pode vivenciar, né? Quem quer negar a si mesmo e seguir a Jesus, que renúncias se aparecem para quem é adolescente? Então, acho que a principal renúncia, assim, que é do dia a dia, do juvenil, é o juvenil dizer não para algumas formas de vida. Porque nessa fase, justamente o juvenil está se conhecendo e tem outros juvenis que talvez não são da igreja e tudo mais, também estão se conhecendo e aí aparece, assim, muita coisa errada. Muito, assim, caminho duvidoso, sabe? E às vezes o juvenil, na maioria das vezes, né, ele quer buscar uma aceitação na sua classe, na sua escola, e acaba, assim, escolhendo caminhos que não são legais, sabe? Então, acho que assim, o principal do juvenil é escolher dizer não para as coisas, assim, mundanas, né? Renunciar, você estar na companhia de alguém que não te faz bem e escolher, assim, outras companhias de Deus, assim, companhias, amizades que vêm de Deus, assim. Então, acho que essa é a maior renúncia para o juvenil. Alice, Roberta, eu acho que vocês trazem coisas muito significativas, assim. E quando a gente se propôs a escrever uma revista sobre maturidade cristã, a gente queria ajudar nesse processo de crescimento, né? De amadurecimento, assim, maturidade,
cristã é aquele caminho, é um processo, é o caminho que a gente trilha para se tornar cada vez mais parecida com Jesus, parecido com Jesus. Isso não é fácil, porque significa muitas vezes negar a gente mesmo, negar aquilo que a gente acha que é certo, para tomar a cruz e para seguir a Jesus. E aí é um salto de fé, crendo que Jesus, o nosso Salvador, tem sempre o melhor para a nossa vida. E aí, encerrando esse momento, eu queria pedir para a Roberta trazer uma palavra de incentivo para o juvenil, né? Trazer e a Alice também. E aí, depois que vocês falarem, eu quero terminar com um trechinho da nossa revista, que eu acho que ajuda a gente a dizer sim a esse convite do discipulado de Jesus de negar a si mesmo e de seguir a ele. Robertinha, com você. Então, a palavra de incentivo que eu trago é difícil, vai exigir, assim, um esforço, mas, assim, não tem nada que você não consiga com Jesus. E tem uma parte aí na Bíblia que fala que a gente não recebe uma tentação maior do que a gente possa aguentar. Creia nisso. Creia que no momento, assim, de decisões entre o que é bom, o que não é, o que é lícito, o que não convém, pense nisso e pense que, assim, Deus está com você em todos os momentos e que quando estiver muito difícil, Ele vai oferecer uma válvula de escape para você, assim, escapar e realmente fazer a escolha certa. E você não está sozinho, né? Você não está sozinha nessas decisões. Procure pessoas para caminhar com você, pessoas que você possa, assim, se abrir, que a caminhada vai ser mais, assim, interessante, vai ser mais leve. E sempre quando, de repente, você não acertar, se arrependa de coração e converse com Deus e busque sempre melhorar, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeita. Mas quando a gente busca ser perfeito como Jesus foi, acho que Jesus olha muito para o nosso coração e vê esse esforço que a gente tenta, né, com nossa humanidade, assim, alcançar. Isso aí, pessoal. E uma coisa que pode ajudar, que essa lição traz, né? Que pode ajudar na hora de renunciar. Algo que é um incentivo, como eu diria, né? Que está escrito até em Hebreus 12, para quem quiser ler, que fala o exemplo de Jesus na renúncia dele, que fala que ele aceitou uma proposta, a proposta de vir até aqui na Terra, morrer numa cruz e ressuscitar por nós. E ele aceitou essa proposta, a palavra fala, em troca da alegria que lhe estava proposta. A alegria que seria estar conosco lá no céu, a alegria de estar à direita de Deus Pai, com os seus irmãos ao lado. Então, eu acho que quando você tiver dificuldade em renunciar, quando você pensar, poxa, mas isso é tão bom, poxa, mas isso vai me fazer falta, pensa nessa alegria que vai ser o dia que Jesus falar e falar, vem para minha direita, fica aqui do meu lado, vamos ficar juntos à direita de Deus Pai. Pense nessa alegria que vai te motivar a continuar firme e perseverante na carreira que lhe foi proposta. Que lindeza! O por fim dessa lição diz assim, ó, ainda hoje, o convite de Jesus continua de pé. Quem quiser me seguir deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós podemos seguir os passos de Cristo, crendo que a morte para os nossos pecados e para as nossas vontades produzirá em nós frutos de vida. Nós morremos para viver. E quando o caminho parecer difícil demais, podemos confiar que Jesus, o nosso Deus, conhece as nossas fraquezas e nos oferece misericórdia e graça quando precisamos de ajuda. Não desanima, não. Ainda tem muita vida boa para viver em Jesus. Ainda tem muita coisa para superar, sim. Mas você não está sozinho, você não está sozinha. E se tá, não precisa ficar. Não precisa ficar. Procura a gente para caminhar junto, para te ajudar a sustentar e a seguir adiante. E aí a gente chega, olha só, no final da nossa primeira temporada
do programa Olhares Juvenis. E a gente está muito feliz. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Meninas, já estou com saudade! Muito obrigada. Não sei se alguém... Robertinha, você quer, como presidente da Confederação, deixar aí uma palavra para geral? Gente, obrigada por vocês ficarem até o final. Realmente, a adolescência é algo assim, muito importante. Sei disso porque já completei, né? Já fiz o final dela. E assim, é um tempo muito precioso. Não perca esse tempo. Viva muito intensamente assim, cada ensinamento de Deus, cada experiência que você viver, assim, guarde para sempre. Tudo que você está vivendo nessa fase juvenil é uma delícia, é muito gostoso. E tem histórias para contar, faça as suas histórias. E é isso. Alice, obrigada também. Robertinha, um beijo, um abraço e a gente se vê por aí. Beijo. Tchau, gente. Tchau.